E eu quero te convidar para ler a Bíblia comigo no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. E a gente vai falar de um outro tema super importante, que aliás eu fiz questão de não deixar passar batido o Setembro Amarelo. Você com certeza tem essa informação. O Setembro Amarelo é um mês no calendário aí nosso já nacional, voltado para a questão da saúde mental, de prevenção ao suicídio e etc. E esse é um tema super importante. Eu nem vou dizer que é um tema em moda, porque eu acho que não vai sair de moda tão cedo. É um tema super relevante, Depois da pandemia, ninguém ficou mais muito bom da cabeça, E então a gente precisa se cuidar. Então é esse tema que eu quero compartilhar com vocês, olhando para a vida do profeta Elias, no capítulo 19 de 1 Reis. Olha só o que diz a palavra de Deus aí, 1 Reis 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e de como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Bexeba de Judá, ele deixou o seu servo. Entrou no deserto caminhando um dia e chegou ao pé de Gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. E depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor ali, junto à sua cabeça havia pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Pai, que o teu Espírito Santo ainda continue a falar com a gente, Senhor, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Além de a gente estar em tempos muito loucos, em termos de saúde mental, uma coisa que eu acho que contribui para a nossa loucura é o que tem se chamado de positividade tóxica. É a ideia de que nós não podemos ficar mal, que nós não podemos ficar tristes, que nós não podemos, diante de uma frustração, ficarmos quietos um pouco, que nós não podemos chorar diante de uma circunstância que nos afeta emocionalmente. Essa positividade tóxica de que a gente tem que estar bem o tempo todo e que a gente tem que vender bem-estar o tempo todo e que a gente tem que demonstrar bem-estar o tempo todo, é horrível isso, porque isso coloca um peso sobre quem já está pesado. Isso coloca um elemento a mais na vida de quem já está com as suas questões e com as suas dificuldades. E a Bíblia, ela é maravilhosa, porque a Bíblia, ela fala das fraquezas, das crises de grandes homens e mulheres de Deus. Eu fui pesquisar esse tema na Bíblia e eu me deparei com Jó amaldiçoando o dia que ele nasceu. Ele disse: por que eu não fui um aborto? Por que eu não fui um aborto? Porque Deus me deixou ver a luz. A gente vê aqui o Elias também indo para uma caverna e pedindo a morte: Senhor, tira a minha vida, acabou, tchau. Isso aconteceu também com Jonas. Isso aconteceu também com Paulo.
Então, grandes homens da história viveram as suas angústias, e as suas angústias de morte, inclusive. Isso significa que é uma coisa boa pensar em morte para si mesmo? Não! Morte nunca é uma coisa boa, nem a do outro, nem a nossa. Mas ao mesmo tempo, diante das contingências da vida e da nossa condição humana, é muito possível que a gente passe por situações em que a gente deseja a própria morte e que a gente deseja a morte do outro. Eu acho que desejar a morte do outro antes da nossa é mais comum até. Antes dele do que eu, né? Então. Mas o que eu estou dizendo é que a vida e a nossa jornada da vida é muito complexa. Tem muitas lutas, tem muitas dificuldades, a gente passa por momentos variados, e esses momentos variados nos põem em situações e afetações, em sentimentos diferentes. E tudo bem. Não precisamos ser máquinas, robôs que respondem a estímulos de um jeito ou de outro jeito, ou mesmo pessoas que têm que estar bem o tempo todo, felizes e contentes, porque afinal de contas estamos vivos. Sim, há dias em que estamos felizes e contentes simplesmente pelo fato de estarmos vivos. Glória a Deus, isso é ótimo. Mas há dias em que mesmo a gente tendo muita coisa ao nosso dispor, a gente fica mal. E o nosso ficar mal pode ter uma motivação externa séria, relevante, uma doença grave, um desemprego, uma crise financeira. Eu considero motivos relevantes. E podem ter motivos irrelevantes, como a derrota do São Paulo essa semana, que empatou, mas perdeu nos pênaltis, mas que deixa o São Paulino triste, cabisbaixo, chorando. Motivo que eu considero irrelevante, mas que para algumas pessoas tem uma grave afetação. Tudo bem. Tudo bem. E ainda, fora esses motivos externos, existem motivos e situações internas, bioquímicas, que a gente não controla em absoluto. E aí, por isso que eu não ouso dizer que Elias tinha uma depressão. Porque ele não teve um psiquiatra para diagnosticar a depressão dele. Mas que com certeza ele estava vivendo uma crise grave, ele estava. E esses fatores bioquímicos, a gente não sabe, mas que pode acontecer. Uma descompensação vitamínica, uma descompensação hormonal, que pode desencadear uma depressão, uma outra crise qualquer. Então a gente tem que considerar essas contingências da vida e toda essa realidade e encarar a nossa humanidade dentro disso. E dizer, é a vida, é isso. Essa é a vida, é o mundo que a gente vive. Os sentimentos vão e vêm, eles variam e eles nos afetam. E a gente precisa elaborar cada um deles e lidar com cada um deles. Inclusive sabendo se autoconhecer e se perceber diante de uma tristeza passageira e situacional e diante de uma tristeza profunda que avança para uma depressão. Saber se conhecer diante de uma ansiedade comum do dia a dia e das tarefas do dia a dia que a gente tem para fazer e diante de uma crise de ansiedade generalizada, por exemplo. A gente discernir diante de um medo do futuro, daquilo que virá e que nos causa uma certa insegurança, e diante
de uma crise de pânico que nos paralisa. Então é preciso considerar a nossa humanidade e saber que a própria palavra de Deus está recheada, permeada de humanidade em todas as suas páginas. Embora a Bíblia seja um livro sagrado, embora a Bíblia seja para nós a palavra de Deus, as marcas humanas estão do primeiro ao último versículo da Bíblia. E nós podemos olhar e nos ver. E aí, olhando para Elias, é uma situação muito interessante. Porque nos dias de Elias, o reino de Israel estava dividido, Judá ao sul, Israel ao norte. O rei de Israel era Acabe. A rainha, a esposa de Acabe era Jezebel, que a Bíblia descreve como o diabo na terra. E havia um movimento de outras religiões e de outros sacerdotes e de outros deuses. E Elias estava ali como profeta do Deus verdadeiro, como um representante do Deus de Israel. E é o momento em que ele vai lá para o Monte Carmelo e faz um enfrentamento daqueles que são chamados profetas de Baal. E ele faz o enfrentamento desses profetas. Acontece um milagre extraordinário. Ele vence os profetas diante daquele desafio do fogo que ele fez no Monte Carmelo. E após vencer os profetas, ele mata os caras. Porque o desafio que ele coloca é um desafio de vida ou morte. E como ele vence o desafio, ele mata os caras. Foram mais de 400 um dia só. Então ele tem uma vitória arrasadora. Mas uma vitória arrasadora que você tem de matar 400 pessoas, não é também uma coisa assim tão simples de se viver. Imagino que nem um pouco. E aí, depois de toda essa vitória, mas de todo esse estresse e de toda essa luta com os profetas de Baal, a Jezabel jura ele de morte. Fala assim: amanhã, nessa mesma hora, eu vou fazer o que você fez com os outros profetas. Ou seja, eu vou matar você. E aí, por mais homem de Deus que ele fosse, ele ficou com muito medo dessa mulher. E ele foge para salvar sua vida. Ele foge, inclusive, para o reino vizinho, para Judá. Ele sai de Israel para Judá, para sair da jurisdição dela, para ver se ele escapava da mão dela. Ele foge e deixa o seu discípulo e caminha um dia inteiro dentro do deserto e se coloca lá debaixo do pé de gesta e pede a morte, dizendo: Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Do tipo, essa guerra e essa luta que eu estou travando aqui, já foi travada pelos meus antepassados e eles já morreram. Agora está sendo travada por mim. Eu matei 450, numa outra conta, 850 profetas de Baal, mas daqui a pouco eu vou morrer também. Essa mulher que está no governo, ela vai continuar no governo. Acabe e Jezabel vão continuar aí e eles vão me matar. Então é melhor que o Senhor me mate, é melhor que o Senhor tire a minha vida. Não dá mais. Então ele vive uma crise diante dessa luta histórica que está acontecendo no reino de Judá, aliás, de Israel, do norte, e que ele fica desesperançoso. Ele fala: não tem jeito. Tipo, eu tenho que matar um leão por dia, eu já matei 50 leões e tem mais 200 para eu matar. Não dá mais, não quero mais. Não quero mais essa brincadeira de viver. Está muito pesado, está muito duro, está muito difícil. E mais, não está difícil só a minha luta. Tem gente me ameaçando de morte. Tem gente querendo a minha cabeça. Então é melhor que o Senhor me mate
ao invés dessa rainha me matar. E é exatamente isso que ele pede. No entanto, o anjo do Senhor aparece, acorda ele, deixa ali um pãozinho assado, deixa ali um jarro de água. Ele acorda, se levanta, come, bebe e dorme de novo. Por isso que fala, é o sintoma da depressão. Acorda, faz o mínimo necessário, que foi comer e beber, e volta para dormir. Não tem forças, não tem ânimo, não tem. Eu não sei se você já viveu processos depressivos, mas o que as pessoas relatam é que a vida, ela tem um peso. Não tem vida boa para ninguém, ou para quase ninguém. A maioria das pessoas normais sofrem. Então a vida tem o seu peso. Mas a pessoa que está sofrendo com depressão, o peso fica 10 vezes mais. O peso fica 20 vezes mais. O peso fica 30 vezes mais. Então ela tem peso igual você tem peso, igual eu tenho peso. Só que naquela circunstância que ela está vivendo, pesa muito mais. E pesa a ponto dela não conseguir se movimentar. Pesa a ponto dela não conseguir se levantar. Pesa a ponto dela não conseguir trabalhar. Pesa a ponto dela não conseguir viver. Hoje, as doenças mentais são o maior motivo de afastamento do trabalho no Brasil. E a gente acabou de falar de eleição, produtividade, vamos produzir riqueza, São Paulo é a locomotiva do Brasil, vamos trabalhar. Tudo isso é bom, é necessário, é importante. Só que a gente está vivendo uma epidemia de saúde mental que está paralisando as pessoas. E isso paralisa a cidade, e isso paralisa o Brasil. Então, se a gente não cuidar das pessoas e da sua saúde, a gente não vai cuidar da economia nem de todo o resto. A maior causa de afastamento do trabalho são causas de saúde mental. Já ultrapassou o problema de câncer, já ultrapassou o problema de cigarro, já ultrapassou o problema de coração, já ultrapassou todos os outros problemas. E é isso que aconteceu. Elias não quer viver, ele não suporta mais a vida e as lutas que ele tem nessa vida. Mesmo sendo um homem de Deus, mesmo Deus fazendo milagre na vida dele, mesmo ele orando e Deus mandando um fogo do céu consumir o altar, mesmo ele derrotando 850 profetas de Baal, mesmo assim. E ele continua sendo um homem de Deus. Ele continua sendo um profeta de Deus, ele continua sendo um homem escolhido por Deus. Mas ele está mal. Neste momento ele está mal. O anjo do Senhor voltou, insistiu com ele, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois sua viagem será muito longa. E aí nessa segunda vez ele se levanta, come, bebe novamente. Fortalecido com aquela comida, ele viaja 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe. Ali ele entra numa caverna. Mais uma vez ele se esconde. Ele comeu, bebeu, caminhou, achou outra caverna e entrou dentro dela de novo. Ele não quer ver gente. Ele não quer nada, ele quer morrer, ele continua querendo morrer. Ele não quer papo com ninguém. E aí a palavra de Deus vem de novo para ele. E percebe, a narrativa bíblica é interessante, porque na narrativa bíblica inicial é o anjo que aparece para dar comida para ele 2 vezes. Na narrativa de agora é o próprio Deus que aparece falando com ele. A palavra do Senhor veio a ele dizendo: o que você está fazendo aí, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os seus altares, mataram os teus profetas à espada. Isso também é importante. Vários outros profetas já tinham sido mortos. Eu sou o único que sobrou. Agora também estão procurando matar-me. Uma das sensações das doenças mentais é essa sensação de abandono.
Mais um sintoma que a gente vê aqui no Elias. Ele se sente só. Não, mas tem um monte de pessoas aqui. Mas eu estou me sentindo só. As outras pessoas não estão sentindo o que eu estou sentindo. As outras pessoas não estão vivendo o que eu estou vivendo. As outras pessoas não estão pensando o que eu estou pensando. Eu estou só. E ele se isola nessa solidão. E isso não é bom. Isso é comum que aconteça. Mas não é porque é comum que é bom. Na verdade é ruim. Uma das coisas mais extraordinárias para a saúde mental é a vivência comunitária. É a conexão com outras pessoas. Com a igreja, com a família, com os amigos, com um grupo para atividade física, porque daí ainda você soma o relacionamento e a atividade física. Só que na doença, o caminho que se faz é o caminho contrário, do isolamento e do sentir-se só. Às vezes a pessoa está só mesmo, mas às vezes ela não está só, mas o sentimento dela é que ela está só. E é preciso respeitar esse sentimento, muito embora a gente não deva deixar a pessoa sozinha, principalmente se ela tiver um quadro mais grave. Num quadro grave, o que os médicos dizem? Não deixa fulano sozinho. Porque estar sozinho, para uma pessoa numa depressão grave, é um fator de risco. Então, por mais que ela se sinta sozinha, e por mais que a doença dela queira fazê-la ficar sozinha, a gente precisa fazer companhia. A gente precisa estar presente. A gente precisa se colocar ao lado. Isso não é fácil, porque as pessoas doentes, elas também ficam mais chatas que o normal. As pessoas já são chatas, mas as pessoas doentes são mais chatas. E aí é por isso que a gente precisa ter mais paciência e pedir a Deus paciência para cuidar delas, porque elas necessitam de cuidado. E aí, neste isolamento em que ele se coloca, Deus fala com ele: sai dessa caverna, sai desse isolamento, saia e fique na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E aí vem um movimento divino, veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, a mesma pergunta de antes: o que você está fazendo aí, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e agora estão procurando me matar. Sabe o que é interessante das crises? Inclusive das crises de saúde, inclusive das crises de saúde mental, é que a gente pode também experimentar uma revelação divina diferente com aquela que a gente vinha tendo até então. Isso é interessante. Eu não acredito que Deus seja um causador de sofrimento, mas eu acredito que Deus usa várias circunstâncias, inclusive o sofrimento, para se revelar a nós, para se mostrar a nós, para nos ensinar algo importante. E olha só o que está acontecendo aqui. O Elias é aquele sujeito do fogo. Ele é um profeta habituado aos milagres divinos, e os milagres divinos na vida dele eram assim um negócio extraordinário.
era no vento, era no fogo, era na voz que vinha do céu, era no trovão. As experiências do Elias são experiências dessas. Aliás, a Bíblia vai dizer que ele é o grande profeta depois dele. Inclusive falavam que João Batista podia ser Elias encarnado, Elias que voltou. E aí, quando Deus agora está se mostrando novamente para ele, aparece um vento muito forte, aparece um fogo muito forte. Mas o texto sagrado diz que Deus não estava nem no vento, nem no fogo e nem no terremoto. Que nesse momento Deus se revelou para ele numa brisa suave. E Deus murmura. Deus fala baixinho com ele. Percebe que o próprio Jó, que vive o sofrimento e que amaldiçoa o dia do seu nascimento, e diz que preferia ter sido um aborto do que ter nascido, ao final da sua vida, ou da sua história relatada na Bíblia, ele diz: antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, algumas tragédias que a gente vive nos colocam também num outro patamar relacional com Deus. É interessante também isso. É interessante saber, e talvez acalentador, pelo menos para mim, saber que em meio às minhas crises e os meus sofrimentos, aquilo vai me gerar uma nova oportunidade divina. Uma nova oportunidade espiritual. Um degrau a mais na minha espiritualidade. Talvez porque eu vou me dedicar mais à oração. Talvez porque eu vou me compadecer mais de quem sofre, porque agora eu estou sofrendo. Talvez porque eu vou desejar conhecer a Deus na prática, naquilo que eu conhecia e dizia que conhecia em teoria. E o Elias vai viver essa oportunidade de uma nova face de Deus, de uma nova revelação de Deus, de uma nova experiência com Deus, em meio a todo esse sofrimento, a toda essa crise, quem sabe a toda essa depressão. E vê que ele repete o discurso: eu estou sozinho, eu sou um sujeito zeloso. Ele exalta, as próprias boas obras e diz: eu sou tão bom que eu estou sozinho. Só sobrou eu. E aí o Senhor diz: volte pelo caminho de onde você veio, vá pelo deserto de Damasco, chegar lá, unja Azarel como rei da Síria, unja também Jeú de Nice como rei de Israel, unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Molá, para suceder você como profeta. Já prepara o seu sucessor. Jeú matará todo aquele que escapar à espada de Azael, e Elias matará todo aquele que escapar à espada de Jeú. No entanto, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Olha o que Deus diz: eu fiz sobrar 7.000 em Israel. Mas o Elias não estava sozinho? Ele não era o único homem de Deus? Ele não era a única pessoa que obedecia a Deus em Israel? E Deus diz para ele: não, tem 7.000 lá. Depois a gente até brinca, que Deus sempre tem os seus 7.000. Ou seja, por mais que o sentimento de eu estou sozinho no meu sofrimento seja legítimo para aquela pessoa que está sentindo, parte do nosso papel vai ser ajudá-la e dizer assim: você se sente sozinho, mas você não está sozinho. Você não está sozinho no sofrimento, porque você não é a única pessoa que sofre. Você não está sozinho no mundo, porque Deus é Emanuel, é Deus conosco, então Ele está conosco. Se Ele decidir sair de perto de nós, a nossa existência se esvai. E você tem a mim, tem o outro, tem o outro, tem o outro, tem a família, tem... Então, em parte, nós temos que
reconhecer a dor, o sofrimento, o sentimento de solidão, mas nós temos de oferecer um contraponto e dizer: o seu sentimento de estar sozinho é legítimo, mas é um sentimento, pode não ser a realidade. E o que Deus diz para Elias é: tem 7.000 lá, meu filho. Você está achando que é só você que está sendo perseguido? Tem 7.000 lá que também não se dobrou a Baal e que estão no mesmo lugar que você. Tem muitas pessoas sofrendo a sua dor. Tem muitas pessoas parecidas com você no mundo. Tem muitas pessoas com contingências semelhantes às suas. Tem muitas pessoas. Você não é um ser único. Não é só você. Por isso que eu brinquei em quem Jesus votaria para a eleição. Em São Paulo ou em Barueri? Ou nos outros 5.500 municípios do Brasil? São muitas cidades. Eu sei que o paulistano se sente assim, né? O suprassumo do Brasil. Mas é só uma cidade. Tem outras 5.500 e poucas por aí. Só no nosso país. Sem falar do resto do mundo. Então a gente também tem que se colocar no nosso lugar e dizer: calma aí, eu sou só um pontinho nesse oceano aqui. Eu sou só um serzinho num universo gigantesco. Deixa eu me colocar no meu lugar. Eu tenho dificuldade com as pessoas, às vezes até comigo, às vezes as pessoas falam assim: pastor, né, a coisa com o pastor e tal, a presença. Eu me considero tanto comum que eu falo: eu sou só uma pessoa, dentre tantas outras. E lógico, há uma singularidade em cada um de nós, um DNA único, um papel único que a gente exerce, né? No ministério, na família, na igreja, no trabalho. Então a gente tem que equilibrar esse ser único que nós somos e ao mesmo tempo se colocar no lugar de que nós somos uma pessoa no meio de uma multidão de pessoas. E se a gente ficar dentro de uma caverna e pedir a morte e Deus nos atender e a gente morrer, o mundo vai seguir. As outras pessoas vão seguir a vida. Vai rolar um certo choro e tal, mas a vida segue. Eu não sei se isso te desespera ou te acalenta, mas se você morrer, o mundo vai continuar. A vida vai seguir. As pessoas vão viver sem você. Todas elas. Tanto seus pais, quanto seus filhos, quanto seus irmãos, quanto seus amigos, quanto seu cônjuge, todo mundo. Então isso pode ser desesperador para um narcisista que acha que é o centro do mundo, mas isso pode ser alívio de dizer: realmente a gente, no universo, a gente depende de Deus, porque de resto a gente só é um serzinho dentre tantos outros. E o que Deus diz para Elias de alguma forma é essa: Elias, você é profeta, você é homem de Deus, você é muito importante, você é demais. Mas demais igual você tem mais 7.000. Só aqui em Israel. Só aqui nesse tempo. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Então isso deve acalmar o nosso coração de dizer assim: ok, Senhor. Ok, eu vou buscar ouvir a Tua voz. Então, de prático, o que Elias nos ensina e o que a gente precisa fazer? A gente precisa reconhecer as dores e os sofrimentos. A gente não pode cair nessa positividade tóxica que tem que estar bem o tempo todo para todo mundo. Não. A vida tem os seus problemas, nós temos os nossos problemas e eles têm que ser resolvidos um por um. E às vezes algumas coisas são mais difíceis que outras e ponto. E às vezes a gente precisa de ajuda.
Aliás, sempre a gente precisa de ajuda. O que a gente precisa aprender a discernir é que tipo de ajuda. Às vezes a ajuda é a oração. Às vezes a ajuda são os amigos. Às vezes a ajuda é a igreja. Mas às vezes a ajuda é o médico e o remédio. Às vezes a ajuda é a terapia. Então a gente precisa discernir e lançar mão de que tipo de ajuda a gente precisa. Porque precisar de ajuda todos nós precisamos o tempo todo. Mas que tipo de ajuda a gente precisa discernir e buscar. E saber que Deus usa pessoas. Deus usa anjos, Deus usa pessoas. E às vezes pessoas são como anjos de Deus na nossa vida. Quem de nós nunca teve uma sensação de que fulano foi um anjo de Deus na minha vida? E eu acredito que foi mesmo. Porque a Bíblia diz que os anjos são ministradores, né? E alguém nos abençoa como um anjo. Que bom. É isso. Deus usa pessoas. A gente precisa receber isso. Quando a gente pensa que está sozinho, a gente tem que ir para a Escritura, ir para a comunidade, ir para a família. E perceber que a gente não está sozinho. Que tem outras pessoas que se importam conosco. Outras pessoas que estão na mesma causa que nós. Outras pessoas que têm até um propósito parecido com a gente. E o que Deus faz com Elias, inclusive, e também é trazê-lo de volta ao seu propósito. E uma das coisas mais legais para a nossa saúde mental é a gente se alimentar e alimentar a nossa esperança em um propósito, em uma direção, no que a gente tem que fazer no mundo, no que é a nossa missão, no que Deus nos chamou para fazer. E isso serve como um combustível para a nossa alma. Isso nos dá esperança. E o que Deus faz? Fala, levanta daí, Elias, tem mais missão. Tem mais coisa para você fazer. Tem mais mensagem para você entregar. Tem mais coisas para você realizar. Sua jornada ainda não acabou. Vai ter uma hora que vai acabar mesmo. Mas ainda não acabou. Vamos lá. Vamos continuar, Elias. Tem coisas importantes ainda para eu fazer na sua vida. Então considere que o fim da sua jornada é quando Deus te dizer claramente, acabou. Enquanto isso não acontecer, você tem de continuar caminhando. Você tem de continuar ouvindo a voz dele e colocando sua vida à disposição dele. E não se sinta só. Sempre há pessoas ao redor. E não deixe de lançar mão dessas pessoas. Pessoas precisam de pessoas. E pessoas precisam de Deus. É assim que a Bíblia nos ensina o tempo todo. Nós somos humanos e temos de reconhecer a nossa humanidade. Mas ouvir a voz do Pai e caminhar, seguir caminhando. No nome de Jesus. Vamos orar? Pode ficar de pé. Pai amado, nós queremos muitíssimo agradecer ao Senhor, porque apesar das aflições com as quais a gente chegou aqui hoje, aflições de lutas pessoais, aflições de lutas universais, como as guerras desse mundo, aflições coletivas, como eleições municipais. Em tudo, Senhor, nós consideramos que a nossa vida está entregue nas Tuas mãos. Em tudo, nós queremos continuar ouvindo a Tua voz, obedecendo a Tua vontade, Senhor. E em tudo, nós pedimos que o Senhor fortaleça a nossa mente e o nosso coração. Cuide, Senhor, da nossa saúde mental, Pai. Em dias de tantas doenças da mente, em tempos de tantos ataques do maligno, em tempos de morte, da ação do inimigo que vem matar, roubar, destruir, que o Senhor nos traga vida, que o Senhor nos traga esperança para o nosso coração. Que o Senhor renove o nosso ânimo, renove as nossas forças, Pai.
nos ajude a ficar de pé, ainda que as coisas estejam difíceis e pesadas. E nos ajude a ajudar outros a ficar de pé também. Porque às vezes, pessoas que amamos estão fraquejando. Pessoas que amamos estão à beira de sucumbir, à beira da morte, à beira de se matar. Mas que o Senhor nos use para tirá-las de perto do abismo, para trazê-las de volta para a vida abundante, para a vida que o Senhor tem para nos dar. E que a nossa igreja seja aqui um espaço de vida. As relações que a gente estabelece aqui sejam relações de vida. As amizades que a gente constrói aqui sejam amizades que gerem vida. Que a gente possa gerar uma grande rede de apoio, de proteção, de cuidado, para que ninguém se perca, para que ninguém se sinta sozinho, para que ninguém se isole, mas que todos se encontrem amparados pelo Senhor e por nós. No nome santo de Jesus, Pai. Amém.